Boa noite a todos, que a paz do Mestre esteja em nossos corações. Boa noite também aos nossos irmãos que nos assistem à distância, que eles encontrem também essa paz em seus corações. O tema de hoje, só para esclarecer, muitos devem ter visto na internet, estava um título que era o médium, a mediunidade e o espiritismo. Na verdade, não era bem esse título, é assim, o médium e a mediunidade no espiritismo. É este o título correto. Mas isso acontece quando vão passar para fazer as imagens. Não tem problema, apenas é para esclarecer por quê. Porque no espiritismo nós tratamos a mediunidade de uma determinada maneira, com toda, depois de um certo tempo de estudo, o médium ele tem a manifestação mediúnica, controlado, etc. Já, por exemplo, nos pentecostais, na Umbanda, no candomblé, a mediunidade se manifesta também, mas de uma maneira diferente, é totalmente diferente. Por isso esse título. Mas esclarecido isso, sem mais delongas, vamos para frente. As nossas fontes de consulta é a mediunidade, que é o estudo e a prática, é um estudo da FEB, da Federação Espírita Brasileira, no Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, e também Kardec, ou melhor, Chico Xavier e Valdo, Evolução em Dois Mundos, de André Luiz. O objetivo do nosso estudo de hoje é nós fazermos um ligeiro histórico da história da mediunidade, como ela começa, de onde ela vem. Responder também uma pergunta que sempre nos fazem: quem é médium? E o que é a mediunidade? Finalmente, nós vamos fazer um pequeno resumo da escala espírita e as condições para que aconteça as comunicações no centro espírita, no dia das reuniões mediúnicas. Então, essa evolução começa quando a humanidade começa a se entender como seres humanos. A mediunidade, portanto, é faculdade inerente à espécie humana. É uma coisa que nós trazemos conosco. E a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida desde tempos imemoriais. Por isso vocês viram no primeiro slide, né? Eu mostrei as pirâmides, mostrei ali uma oferenda de animais, ou mesmo de pessoas, que eram muito feitas pelos incas no Peru, no próprio México. As tradições se fazia muito com pessoas vivas. Eles arrancavam o coração da pessoa viva. Os povos primitivos, portanto, ofereciam aos deuses sacrifícios humanos, como eu acabei de falar, e também de animais, assim como oferendas dos frutos da terra. Tais cultos eram marcados por práticas anímicas e mágicas que perduraram por milênios. Vejam que a humanidade tem milhões de anos, não é? Então, cada vez se descobre coisas mais longas que o homem já existia na face da Terra. Então, desde então, isso acontecia. E nós nos perguntamos como é que os índios sabiam das coisas, como eles faziam, os medicamentos, os remédios que eles usam, tanto na América do Norte como na América do Sul, principalmente, os europeus, as práticas de magia na Europa, etc., etc. Isso sempre existiu, portanto. E envolveu forças espirituais consideradas misteriosas e incompreensíveis, porque eles não conheciam essas forças totalmente. Eram incompreensíveis, a não ser aqueles iniciados que tinham condições já de saber o que estava se passando. Então era algo restrito, principalmente, por exemplo, no Egito, com os faraós. E ainda continuamos. O homem começou a utilizar a energia espiritual da qual é dotado, extraindo elementos do fluido cósmico, a fim de elaborar e aperfeiçoar seus mecanismos de expressão e de comunicação entre si e com os habitantes do mundo espiritual. E à medida que o espírito evolui, aprende a refinar as ondas do pensamento, emitindo vibrações que atraem o pensamento e as ideias de espíritos semelhantes, encarnados e desencarnados. Então vejam aqui nesta frase, à medida que o espírito evolui.
Então a coisa vai se passando lentamente até quando nós chegamos finalmente no Espiritismo com Kardec. Nesse processo, as suas faculdades perceptivas são ampliadas, pois o psiquismo humano encontra-se mais bem estruturado. Na obra Evolução em Dois Mundos, André Luiz afirma o seguinte: a intuição foi o sistema inicial de intercâmbio e que a produção do pensamento contínuo pelo espírito, que caracteriza a emissão mental do ser humano, habilitou o perispírito a desprender-se parcialmente nos momentos do sono reparador do corpo físico. A intuição foi, por esse motivo, o sistema inicial de intercâmbio, facilitando a comunicação das criaturas. É muito interessante essa chamada de atenção que André Luiz nos faz, porque a intuição, é como eu falei há pouco, se nós formos imaginar um índio lá dentro da Amazônia, eles começaram a conhecer as plantas. Quem ensinou que aquela planta não podia fazer mal para ele, não é? E eles curavam de tudo praticamente, e ainda curam. Tem tantas coisas hoje vindo à tona nas pesquisas das universidades que vieram de lá. E como eles faziam isso? Pela intuição. Essa intuição era uma prática mediúnica que eles começaram a usar. No Novo Testamento, os apóstolos e discípulos de Jesus demonstram maior entendimento da mediunidade que, manifestada aos borbotões, é utilizada para auxiliar o próximo. A partir daí, até o surgimento do Espiritismo, então desde a época de Jesus, a mediunidade é considerada instrumento de melhoria espiritual, não de domínio ou de poder. Por isso, o dia de Pentecostes, caracterizado por ser o maior feito mediúnico conhecido até então. Só para nós lembrarmos, alguns já estudaram, já leram a Bíblia, né? O dia de Pentecostes foi mais ou menos 40 e poucos, 50 dias depois que Jesus ressuscitou e sempre aparecia para os apóstolos. O que aconteceu? Aconteceu que naquele dia de Pentecostes, os apóstolos começaram a falar em línguas totalmente diferentes. Eram homens rudes que viviam da pesca, principalmente, não é? E que conheciam apenas a língua deles. E, de repente, eles falavam outras línguas e foram a pregar em línguas dos outros povos. Por que isso? Por que isso aconteceu? Fenômeno mediúnico. Isso acontece ainda. Só que hoje as experiências não necessitam mais de tantas provas, porque nós já entendemos o processo. Mas com os apóstolos isso é uma realidade, mostrando o poder que tem a espiritualidade de se manifestar através de um ser humano. E como os apóstolos, eles falavam as diversas línguas. Por isso esse dia é importante nesse patamar, vamos dizer, nesse processo de passagem do que era e do que começava a acontecer até chegar no Espiritismo propriamente dito. Por isso Kardec chama muita atenção, né? Que muitas vezes as pessoas acham que Kardec inventou o Espiritismo, eu já ouvi isso, mas não é bem assim. O Espiritismo existe desde tempos imemoriais. E ele diz assim: todos mantemos contato com o mundo espiritual, pois vivemos em incessante intercâmbio com o mesmo. Todos nós. E ele diz o seguinte: ao fazermos uma oração, recebemos o amparo da espiritualidade maior, do nosso protetor ou mentor espiritual, e entramos em contato com as usinas de força da vida maior. Então isso é um fenômeno mediúnico, porque quando nós estamos concentrados, nós estamos fazendo uma prece de dentro do nosso coração, nós, é claro, estamos sendo assistidos por mentores amigos. Muitas vezes nós somos muito apressados e nós queremos que a nossa solicitação aconteça logo.
Na verdade, a coisa não funciona dessa maneira. Então, precisa de um certo tempo. Quando a gente vê um belo dia, acontece, a vida da gente muda, toma rumos diferentes, e a gente nem está lembrando que nós, há tempos, pedimos alguma coisa relacionada com isso. E aí, no livro dos Médiuns, no capítulo 14, Kardec pergunta para os espíritos: quem é médium? E agora vamos ver, então, o que eles respondem. Eles dizem o seguinte: todo aquele que sente, num grau qualquer, a influência dos espíritos é por esse fato médium. Essa faculdade é inerente ao homem, não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Portanto, não é um privilégio, é inerente ao ser humano, como nós vimos já em slides atrás. Pode, pois, dizer-se que todos são mais ou menos médium. Certo? Então, todo aquele que sente num grau qualquer, nós todos sentimos. Muitas vezes nós estamos num determinado local, ou acontece um fato, a gente, puxa, estou todo arrupiado, né? De repente dá aquele... o cabelo fica todo eriçado. O que é isso? É uma aproximação. Pode ser boa, pode ser má, nós não sabemos. Mas ele vai esclarecer melhor em seguida. Ele diz o seguinte: o pensamento é o laço que nos une aos espíritos. Isso é muito importante. O pensamento é o que nos une aos espíritos. Pelo pensamento, nós atraímos os que simpatizam com as nossas ideias e inclinações. Pelo pensamento, nós atraímos os que simpatizam com nossas ideias e inclinações. Por isso que sempre aqui, a gente de vez em quando fala, nas aulas se fala muito isso, não é? Quando o nosso pensamento foge para um lado ruim, quando nós começamos a pensar mal, nós vamos ser assistidos por espíritos que também estão dentro daquela afinidade. E ele esclarece o seguinte: entretanto, isso no capítulo 9, só se chamam médios aqueles em quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se traduz por efeitos patentes de certa intensidade, o que então depende de uma organização mais ou menos sensitiva. Então, o que é que ele quer dizer? Que alguns de nós nascemos com uma sensibilidade muito maior. Então nós procuramos, muitas vezes a gente percebe as pessoas, de repente a pessoa cai e sem explicação nenhuma, e aí procura um centro. Não, você tem uma mediunidade. E aí o que vai acontecer? Vai acontecer que essa pessoa precisa estudar, precisa aprender para poder dar um caminho correto para essa mediunidade. Muitas vezes as pessoas nem têm impressão de que tem esse dom. Passa anos e anos, um belo dia chega num centro, começa a sentir, aí a coisa começa a acontecer. Aí essa pessoa começa a estudar, começa a ir para reunião mediúnica e os fenômenos vão acontecendo. Ele diz ainda: geralmente os médiuns têm uma aptidão especial para os fenômenos desta ou daquela ordem, donde resulta que formam tantas variedades quantas são as espécies de manifestações. As principais são médios de efeitos físicos, médios audientes, médios sonambúlicos, médios pneumatógrafos, sensitivos ou impressionáveis, médios videntes, médios curadores, médios escreventes ou psicógrafos. Nós não vamos entrar em detalhes porque isso ia demorar muito tempo e nós estamos agora com um tempo um pouco mais reduzido das palestras. Mas quem quiser mais detalhe é só buscar no Livro dos Médiuns, que vai entender toda essa grande variedade desses médiuns. Tem alguns nomes um pouquinho complicados, mas não é nada demais. Os pneumatógrafos, por exemplo. Os mais simples, por exemplo, o vidente é aquele que vê. E muitos de nós, às vezes, nem percebemos que temos esse dom, mas a gente está, de repente, num determinado local, às vezes na nossa própria casa, e de repente nós
percebemos, parece que passou alguém ali. O que é isso? É uma visão mediúnica. Isso acontece muito. A gente sente, como eu falei há pouco, dá aquele arrepio, aquela sensação diferente que algo sobrenatural está acontecendo. Sobrenatural na maneira de dizer, porque não é nada sobrenatural. No Livro dos Espíritos, Kardec nos fala exatamente sobre esses espíritos. Então, o que ele quer dizer com espíritos? São seres inteligentes da criação. São filhos e obras de Deus e estão submetidos à sua vontade. Portanto, os espíritos são criados por Deus. Eles povoam o universo fora do mundo material, tendo muito deles ao nosso lado, observando-nos e sobre nós atuando sem que o percebamos. Isso é muito interessante, essa parte aqui. Tendo muitos deles ao nosso lado, observando-nos e sobre nós atuando sem que o percebamos. Muitas vezes nós não percebemos. Os que são videntes vão perceber que nós não somos só nós fisicamente que estamos aqui. Numa sessão mediúnica, numa palestra, os irmãozinhos também se apresentam. Eles vêm também assistir, vêm se educar, vêm conhecer novas coisas, porque não é porque é espírito que sabe tudo. A coisa não é bem assim, como nós vamos ver um pouquinho mais lá para frente. E então os espíritos propõem a Kardec fazer uma classificação para que a gente entenda melhor como isso se processa no mundo espiritual. Ele faz algumas observações preliminares. A classificação dos espíritos fundamenta-se no seu grau de desenvolvimento. Então, o grau que o espírito já alcançou, até onde ele já chegou na sua evolução. Nas qualidades por ele adquiridas, nas qualidades boas que ele vai adquirindo. Nas imperfeições de que ainda não se livraram. É muito importante isso aqui. Porque nós estamos aqui para trabalhar exatamente essas nossas imperfeições. Nós somos imperfeitos. Mas se nós morremos, se não tratamos dessas nossas imperfeições, nós vamos levar isso conosco. Então não é porque nós estamos no mundo espiritual que nós já deixamos aquelas nossas imperfeições, não. Nós carregamos conosco isso. E esta classificação, dizem os espíritos, não tem nada de absoluta. Nenhuma categoria apresenta caráter bem definido, a não ser no conjunto. E eles fazem uma comparação. De um grau a outro, a transição é insensível, pois nos limites as diferenças se apagam, como nos reinos da natureza, nas cores do arco-íris ou ainda nos diferentes períodos da vida humana. Os espíritos, portanto, instruindo Kardec, eles fizeram essa classificação baseada em 3 categorias principais ou 3 grandes divisões. Na primeira categoria, nós vamos ter os espíritos puros. O que são os espíritos puros? São aqueles cujo grau de perfeição já chegou a um limite máximo. Eles não sofrem mais nenhuma influência da matéria. Eles têm uma superioridade moral e intelectual absoluta. Não estão sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis. Então, quando o espírito chega neste patamar de espírito puro, ele não está mais sujeito à reencarnação como nós. Nós não sabemos quantas vezes nós vamos voltar para este plano. Morremos, voltamos, morrendo, porque nós temos muita coisa ainda para depurar. Esses espíritos puros não. É o caso de Jesus, que reencarnou em missão na Terra. Ou melhor, reencarnou não, encarnou. Nós processamos a reencarnação. Na segunda categoria, nós temos os bons espíritos. O que é que acontece com esses bons espíritos?
Qual é a característica? Há um predomínio do espírito sobre a matéria. Eles agora ainda têm esse predomínio. E todos têm o desejo de fazerem o bem. E essa classificação está em 4 tipos. Espíritos superiores. Nós fizemos um pequeno resumo. O que são os espíritos superiores? São os que reúnem a ciência, a sabedoria e a bondade e buscam comunicar-se com os que aspiram à verdade. Os espíritos superiores encarnam-se na Terra apenas em missão de progresso. Eles encarnam apenas quando eles vêm trabalhar para o seu próprio progresso ou para ajudar o progresso na Terra, no caso. Espíritos de sabedoria apresentam elevadas qualidades morais e capacidade intelectual que lhes permite analisar com precisão os homens e as coisas. Os espíritos sábios, eles têm mais aptidão para as questões científicas do que para as morais. E os benévolos, a sua bondade é uma qualidade que predomina. Estão sujeitos ainda a provas e expiações, portanto, sujeitos à reencarnação. Não sei se vocês ouviram falar ou leram, mas Chico, quando ainda estava vivo, ele falava que Emmanuel iria reencarnar novamente no Brasil. Por quê? Apesar de ser um espírito já de categoria desta que nós estamos falando, de bons espíritos, ele ainda trazia algo dentro dele que ele precisava melhorar. Então ele precisa novamente reencarnar, passar novamente pelo plano material para poder ir burilando e melhorando as suas características. Então ele vem ainda com essa missão. E aí eles estão sujeitos, portanto, como eu falei, à reencarnação. Na terceira categoria, nós temos os espíritos imperfeitos. Qual a característica? Eles predominam, há um predomínio da matéria sobre o espírito, então a matéria ainda influencia muito eles. E eles têm uma propensão para o mal. Não significa que sejam todos, busquem o mal, a maldade. Não, eles têm uma certa propensão. Eles podem fazer ou não o mal para alguém. Eles são classificados da seguinte maneira: espíritos batedores ou perturbadores, seres cuja presença se manifesta por efeitos sensíveis e físicos, como pancadas e deslocamentos de corpos sólidos. São agentes dos elementos do globo. Observem essa palavra aqui, são agentes dos elementos do globo. Muitas vezes nós ouvimos falar dos elementais e a gente não tem uma prova de que isso acontece realmente. Mas são o quê? São os gnomos, são as fadas, e eles moram nos elementos da matéria, seja na água, seja no ar, seja no fogo, seja na terra. Num dos livros de André Luiz, eu não lembro agora, mas quando eles precisaram fazer um resgate, eles tiveram que usar um desses elementais, porque eles não podiam chegar até onde o elementar chegaria. Então, não é dizer que eles não existam, portanto, eles existem. Muitas vezes as crianças costumam ter essa visão desses gnomos. A gente, às vezes, vê uma criança, está brincando no quarto, ela começa a conversar, e a mãe se aproxima e ela diz: não, eu estou falando com fulano. Às vezes é um desses tipos de espíritos que vem brincar, porque eles gostam muito de interagir com os seres humanos, porque eles ainda estão muito ligados à matéria. Então, Kardec fala desta maneira, os espíritos, melhor dizendo. E se a gente não atentar para o nome, a gente não vai saber do que ele está falando. São agentes dos elementos do globo. Existem os espíritos neutros, que são apegados às coisas do mundo. Os pseudo-sábios, eles possuem algum conhecimento, mas julgam saber mais do que sabem. Muitas vezes, numa reunião mediúnica, eles aparecem bastante. Então, eles querem dissertar sobre tudo e sobre todos. E, na verdade, o seu conhecimento
é limitado. Eles são chamados, portanto, de falsos sábios. Existem os levianos, que são ignorantes e inconsequentes, são mais maliciosos do que maus. E os impuros, cujo mal é objeto de suas preocupações. Muitas vezes, as pessoas se utilizam desses espíritos para fazerem o mal para os outros. Com oferendas e rituais, acontece que esses espíritos são guiados para fazer o mal, para prejudicar alguém. Se vocês lerem as obras de Kardec, de André Luiz, vocês vão ver isso lá. Eu aconselho, inclusive, que vocês leiam a sequência toda, a partir do Nosso Lar, e peguem na contracapa todos os livros que lá trata muito bem disso. É muito interessante para quem gosta desse tipo de estudo. Eles estão sujeitos ainda a provas e expiações e têm que reencarnar. Vamos fazer agora, como Kardec fez, algumas perguntas importantes para serem analisadas por nós. E ele pergunta: como ocorre a comunicação entre encarnados e desencarnados? Como identificar uma comunicação verdadeira de uma falsa? Quais os problemas que podem surgir nessas ocasiões? No Livro dos Médiuns, ele responde o seguinte: quem estiver bem compenetrado, segundo a escala espírita que nós já estudamos há pouco, da variedade infinita que apresenta os espíritos sob o duplo aspecto da inteligência e da moralidade, facilmente se convencerá de que há de haver diferenças entre as suas comunicações que hão de refletir a elevação ou a baixeza de suas ideias, o saber e a ignorância deles, seus vícios e suas virtudes. E ele continua: essas comunicações podem agrupar-se em 4 categorias principais: grosseiras, frívolas, sérias e instrutivas. Então isso é muito importante para aqueles que estão estudando a mediunidade, aqueles que pretendem um dia trabalhar numa mesa mediúnica. O estudo é fundamental para que nós não nos deixemos iludir. Muitas vezes acontece uma determinada manifestação, alguém está ansioso para que comunique, por exemplo, com irmã, com um esposo que faleceu, e um espírito desse que gosta de brincar, como nós vimos na terceira classificação, ele se manifesta e diz que é fulano de tal dos Anzós Pereira. E na verdade não é. Então precisa que o médium esteja muito atento, ele precisa ter muito estudo. Não é do dia para a noite que você senta numa mesa mediúnica e vai responder tudo. Não é dessa maneira que acontece. Porque se o médium não tem noção do contato que ele está tendo, ele realmente vai passar uma mensagem errada para aquela pessoa que está ansiosa por receber aquela notícia. No Livro dos Médiuns, eles continuam ainda: para que uma comunicação seja boa, é preciso que proceda de um espírito bom. Para que esse bom espírito a possa transmitir, indispensável lhe é um bom instrumento, ou seja, um médium. Vejam que Chico, uma excepcionalidade de espírito já bom, que encarnado na Terra, ele precisou 1 ano para ajustar o seu perispírito à influência de Emmanuel. Porque não era porque ele já era um médium excelente, desde criança ele já apresentava manifestações. Não foi por isso que o Emmanuel chegou e já ia resolver o problema, não. Não acontecia isso. Vocês viram que eu falei no livro Evolução em 2 Mundos, ainda agora, e esse livro foi escrito por 2 médiuns, Valdo Vieira e o Chico. Então isso prova a interabilidade que há, a interação que há quando a coisa funciona nesse patamar. Um escrevia um capítulo e o outro continuava da onde tinha terminado. Então eles eram apenas o quê? Apenas um instrumento
do espírito para escrever o livro. E era tudo certinho. Não havia, porque um estava escrevendo hoje, o outro ia escrever amanhã, que ia destoar aquilo que estava sendo psicografado. Se vocês lerem, não há nenhuma falha na transmissão. Portanto, eles dizem o seguinte, que a prece e o recolhimento são condições essenciais. É por isso que se pode considerar impossível a obtenção de coisa alguma numa reunião de pessoas pouco sérias ou não animadas de sentimentos e de simpatia e benevolência que facilitam o acesso a espíritos zombeteiros ou malfazejo. Por isso não é uma brincadeira. Não é com a intenção de assustar, de dizer que é impossível, não. É apenas que você tem que levar a sério o trabalho na mesa mediúnica. Você tem que vir compenetrado. Se você passou um dia em que você teve um aborrecimento, você teve uma discussão ou qualquer coisa assim que lhe tirou a sua estabilidade emocional, naquele dia é importante que você venha, mas você não participe da comunicação, porque a sua mente ela não está em sintonia para o trabalho correto naquela ocasião. E a gente muitas vezes não vê isso. As pessoas acham que tudo bem o dia inteiro e chegam, né, eu já vou para a reunião mediúnica, entra lá e está tudo bem. Não é bem assim. A coisa é muito mais séria do que a gente pensa. Não impossível, claro. E ainda no livro dos médiuns eles continuam. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se ache desenvolvida, o nosso pensamento, são os espíritos falando, o nosso pensamento se comunica instantaneamente, de espírito a espírito, por uma faculdade peculiar, a essência mesmo do espírito. E eles continuam. Nesse caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios a dar ao nosso pensamento a vestidura da palavra que lhes corresponda. Por isso, gostamos de achar médiuns bem adestrados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos a serem utilizados. Numa palavra, bons instrumentos. É raro, porque quando nós estamos começando, nós ainda temos dificuldade muito grande de interpretar exatamente o que o Espírito está mandando de mensagem ali. Porque nós ainda estamos num processo de sintonia com aqueles espíritos. E muitas vezes ele fala A, a gente entende B, porque ainda há uma influência muito grande do nosso eu interior. Ainda continuando no livro dos médiuns, eles falam do desenvolvimento mediúnico. E eles dizem o seguinte: o desenvolvimento da mediunidade guarda relação com o desenvolvimento moral dos médiuns? Essa foi a pergunta de Kardec. Se o desenvolvimento guardava relação com a moral dos médiuns. E ele responde: não. A faculdade propriamente dita se radica no organismo, independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, conforme as qualidades morais do médium. É muito interessante este esclarecimento que eles fazem. Não depende, é uma condição intrínseca do organismo. Agora, o uso dessa mediunidade é que vai depender da moral. Se esta pessoa é uma pessoa de boa índole, que tem uma moral elevada, ela vai utilizar esse dom para quê? Para ajudar os outros. Se ela tem uma mediunidade de cura, por exemplo, ela vai ajudar no trabalho de cura e nos outros que nós vimos naqueles slides passados. Então, não depende. O que acontece é o uso dessa mediunidade. E qual é, aqui nesse quadro, a influência moral do médium? Vamos ver as qualidades que atraem e os defeitos do médium. As qualidades que atraem os bons espíritos são a bondade, a benevolência, a simplicidade do coração,
o amor ao próximo e o desprendimento das coisas materiais. Quando a gente lê uma coisa dessa, a gente se lembra logo de Chico, né? Está tudo aqui. A sua simplicidade de coração, o desprendimento das coisas materiais. E ele tinha tudo isso, não é? E os defeitos que afastam os bons espíritos? Aqueles que nós quase todos temos, né? O orgulho, o egoísmo, a inveja, o ciúme, o ódio, a cupidez, a sensualidade e todas as paixões que escravizam o homem à matéria. E eles concluem no Livro dos Médiuns que para se comunicar, o espírito desencarnado identifica-se com o espírito do médium. Esta identificação, que são as qualidades morais, não se pode verificar senão havendo entre um e outro simpatia e afinidade. A alma exerce sobre o espírito livre uma espécie de atração ou repulsão, conforme o grau de semelhança existente entre eles. Os bons têm afinidades com os bons, os maus com os maus. E para concluir, nós vamos concluir com Emmanuel quando ele nos diz o seguinte: destacamos a necessidade do Cristo no coração e na consciência, para que não estejamos desorientados ao toque dos fenômenos. Não estejamos desorientados aos toques dos fenômenos. Portanto, sem noção de responsabilidade, sem devoção à prática do bem, sem amor ao estudo e sem esforço perseverante em nosso próprio burilamento moral, é impraticável a peregrinação libertadora para os cimos da vida. Muito obrigado, que Jesus nos abençoe.